E aí nós fomos saber da opinião desse educador mineiro, que é educador, escritor, psicanalista, professor aposentado da Unicamp, Rubem Alves, que por sinal eu estou lendo um livro seu nessa semana aí que eu ganhei do Cacá. Que coisa boa. Eu tô lendo esse seu livro aqui, ó. Perguntaram-me se acredito em Deus. Eu tenho vários textos do seu livro, inclusive, que eu separei aqui para o programa, que são uma delícia. E fiquei muito contente de conhecê-lo, porque é um privilégio você poder conhecer, né, o autor, o escritor do livro que você está lendo no momento. Obrigado. Não é todo mundo que tem. Estou muito feliz com a leitura que você fez daquele meu texto. Pois é, você sabe uma coisa que me chamou a atenção naquele seu texto que eu abri agora o bloco, é de dizer que as pessoas que já enfrentaram a morte de perto, que já viram, já olharam a morte, têm uma visão diferente da vida, né? Você sabe que Fernando Pessoa tem um verso, acho que é no Tabacaria, que diz assim: tenho a lucidez de quem está para morrer. Que quando a gente enfrenta a morte de frente, todas as mesquinharias da vida desaparecem e a gente começa a ver as coisas que são essenciais, né? As coisas que são essenciais. Aí você muda o modo de viver, mas nunca para mim tinha sido tão claro, numa única frase, um sentimento que mudei, né? E aí os valores passam a ser diferentes do olhar das outras pessoas, né? As coisas que são essenciais naquele momento, Sim. né? E como é que você consegue enxergar isso assim com clareza? Você já... Você sabe, Ana Maria, eu não tenho explicação para essas coisas. O Fernando Pessoa tem um versinho que ele diz o seguinte: às vezes eu tenho ideias felizes que se transformam em poemas, depois de escrever, eu digo, mas como é que eu escrevi isso? Eu nunca pensei isso é muito melhor do que eu. E é uma coisa assim que realmente, eu não sei, é como se as ideias baixassem do céu de alguma coisa assim, né? De repente a gente percebe as coisas e eu só escrevo o que eu vejo. É o dedo de Deus. Por aí. Vamos falar de emprego dos jovens aí. Você, inclusive, é dessa mesma opinião de que diploma não garante emprego, né? Como é que é? Veja, Ana Maria, quando eu era jovem, os pais se davam como prontos para morrer se o filho tirava um diploma de advogado, de engenheiro, médico, se a filha tirava diploma de normalista ou se casava. É verdade, porque era garantia. Garantia. E você sabe que muita gente continua a acreditar nisso, né? Todo mundo quer faculdade. E depois que os empresários descobriram que a educação é bom negócio, multiplicaram-se as faculdades pelo país, todo mundo tem diploma. Acontece que a gente tem mais gente formada do que emprego, né? E não adianta, quer dizer, se você... tudo bem, vamos nos preparar, vamos estudar, vamos fazer faculdade, mas não altera, há mais oferta do que procura. Não é que você está dizendo que não é bom fazer faculdade, não é bom procurar um ensino superior. Depende. Você sabe, eu sou da opinião do educador americano que ele dizia que não é equivocado pensar que todo mundo tem de fazer faculdade. Como você mesmo está dizendo agora mesmo, há muitas alternativas de trabalho. Eu vou contar a você 2 casinhos rapidinhos. Eu tive um primo que estudou agronomia, porque na cidade dele, Lavras, Minas, tinha uma faculdade de agronomia. A vida inteira ele foi um bom agrônomo. Aí ele se aposentou e ele ficou pensando, o que eu vou fazer? E ele resolveu brincar de tapeçaria. Aí ele descobriu que ele era tapeceiro há 20 mil anos. Ele produziu tapeçarias fantásticas, fez exposições até no Japão. Então, a opção profissional dele, por conveniência local, impediu que ele percebesse qual era a vocação. Eu tenho um amigo professor da Unicamp, Avilino, professor de bioquímica, que é uma disciplina complicada. Ele se aposentou, descobriu que ele é pintor, já fez exposições até em Portugal. Então o que acontece frequentemente é que o diploma universitário segura as alternativas que existem. E isso você veja, eu acho que as universidades, sem querer, fazem um desserviço aos jovens, porque todo mundo que está está na escola, pensa, o que você vai fazer? Quando você faz a pergunta, o que você vai fazer? Ele pensa logo no leque
apresentado pelas universidades. Eu vou fazer medicina, vou fazer odontologia, naquele leque. Que é uma pergunta terrível para os jovens. Terrível. Mas agora você veja, há muitas outras possibilidades de trabalho. E eu fiquei pensando o seguinte, se não seria necessário que as crianças, desde pequenas, e os adolescentes, não fossem apresentadas alternativas, a possibilidades. Por exemplo, seria interessante levar um pedreiro na escola, para o pedreiro dizer como é que é a sua profissão, um carpinteiro, um marceneiro, um serralheiro, olha, se eu arrumar um marceneiro bom outro dia, todo mundo já passou por essa experiência. Inclusive, tem a fama de que ninguém entrega no prazo, porque tem muito cliente. Para serviço bom, se for um bom marceneiro, não há, ele tem serviço o tempo todo. Tem serviço o tempo todo, eu sei disso, porque eu estou fazendo uma casa, e a luta para você, ele no horário, ele tem sempre... Porque tem muito mais serviço do que ele consegue cumprir. Então, uma vez, você sabe, até eu sugeri, dada essa crise, eu fiz... As pessoas, quando eu falo, eu uso falar muito no tom de brincadeira, e as pessoas não sabem que quando eu estou brincando, eu estou falando sério. Eu sugeri que as universidades oferecessem a todos os seus estudantes, ao mesmo tempo que oferece os cursos que dão PhD, que não significa nada, que oferecessem cursos de ofícios, aquilo que se chamava antigamente ofícios. Porque você sai da universidade, não tem emprego, se você tiver um ofício, você se vira. Você não precisa vender cachorro-quente na esquina. Que também é um belo ofício. Que é um belo ofício. Se souber vender mas não precisa fazer faculdade para fazer aquilo. Não precisa. Não. Você vê, você falou... Fez a seguinte pergunta, se eu estava desaconselhando a fazer faculdade. Pode ser que sim. Agora, uma coisa que eu aconselho é assim, todo mundo precisa ser educado, que não quer dizer fazer um curso. Porque um curso, o que faz o curso? Qualquer curso estreita o horizonte de possibilidade das pessoas. Agora, educação é muito mais do que isso. Agora, se for vocação para aquele curso... A vocação para aquele curso é absolutamente maravilhoso. Ele tem que se especializar para ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor dentista. Você sabe que uma coisa curiosa que acontece na universidade é que frequentemente pessoas que estão no meio de um curso descobrem que aquela não é a sua vocação. E elas têm então a coragem de dizer não. Eu me lembro de um caso da Unicamp, de um médico que descobriu, ainda não era estudante, que descobriu que a vocação dele era piano, largou a faculdade de medicina, foi estudar piano. Quer dizer, aquele é o prazer dele, né? Então, sabe, a vida é muito curta. A gente não pode jogar a vida fora. E a gente gasta a maior parte do tempo da gente no trabalho. Então é preciso que o trabalho seja prazeroso. As duas grandes questões da vida que o Freud colocou são, primeiro, o amor, e segundo, o trabalho. Mas, para mim, os dois são questão de amor. Né? Você ama uma mulher, ama um homem e ama o seu trabalho. E aí você consegue ser feliz. Se relacionar. Será que você já colocou essa sua visão para algumas? Você já foi, inclusive, aposentado da Unicamp hoje. E como é que você é visto no meio universitário e com relação a essas colocações tão positivas? Você sabe que eu sou tido assim como um tipo meio estranho, porque eu rompi com isso que eu falei, por exemplo. Eu acho que a universidade não é para todos. E isso não significa que eu não seja democrático. Eu acho que qualquer pessoa tem o direito. Mas é tolice pensar que para você ter uma vida boa, você precisa ter diploma. Isso é ilusão dos pais. Os pais, coitados, eles ficam felizes. Filhinho, diplomou, tem diploma. Isso é coisa de 50 anos atrás, então eles estão vivendo numa ilusão. E quando então eu digo, eu falo sobre essa minha perspectiva sobre o ensino universitário... Que é muito claro. Muita gente acha esquisito, né? Mas o que eu vou fazer? É assim que eu penso. Hoje em dia...